Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, outro programa inédito. Vamos falar sobre dengue. Pessoal, o mundo está com dengue. Parece que não, mas esse mosquitinho vem dando muito trabalho. E nós vamos falar com ela, que é médica, alergista e imunologista pela USP. Além disso, ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e também membro efetivo da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então nós falaremos também sobre vacina. Seja muito bem-vinda, Flávia Cervante Munhoz. Oi, Marcelo. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado. Vai ser um prazer aqui conversar com você, conversar com o pessoal sobre dengue. Eu preciso saber muito sobre dengue. Nós estamos vendo aí que você tem um papel na mão sobre alguns dados, que a gente pediu para trazer dados, então é números. Mas aqui nós vamos fazer o formato de bate-papo, porque muitas pessoas estão se acometendo com essa doença. Nós queremos saber se ela é vírus, não é vírus, se quem pegou pode pegar de novo. Então, primeiro fala para nós como que estão os números no Brasil. Perfeito. Então vamos lá, e os números são preocupantes, né? Isso. 2024 nós vivemos uma epidemia de dengue, né? A OMS considera epidemia acima de 300 casos para 100 mil habitantes. E o Brasil registrou em 2024 uma média de 3.100 casos por 100 mil habitantes. Então, é um número bem expressivo, né? Tá. O Brasil vem alternando períodos de epidemia, a dengue é endêmica no Brasil, ou seja, ela acontece o ano inteiro. E aí, em períodos onde você tem mudança do sorotipo, ou a introdução de um sorotipo na região, acontecem as epidemias, né? Tá. Então, 2024, em relação a 2023, nós tivemos um aumento de 400% em casos de dengue. E 2025... aparentemente, nessas semanas iniciais, parece que teve uma redução, mas existe uma tendência de aumento, que é o que a gente vai acompanhar, uma expectativa de que março, abril sejam meses com maior incidência de dengue, né? Mas para você ter uma ideia, o Brasil registrou em 2024 6.613.730 casos suspeitos de dengue. E desses casos, 6.216 óbitos. Então, a letalidade da doença é de 0,09%, o que não é uma letalidade tão alta. Mas, para os casos que complicam, os casos graves, a letalidade é de 5,88%. Então, ou seja, se você evoluir para uma dengue mais grave, a sua chance de ter uma evolução a óbito é bem maior, né? Então, o nosso objetivo é atuar em cima dos casos que podem complicar, né? Entendi. A grande maioria vai evoluir de forma favorável, de forma leve. O que o médico precisa é reconhecer os pacientes que têm um potencial de gravidade, né? Então, aí que já é um divisor de águas, você que está assistindo o programa. Isso mesmo. Eu tô lá em casa, tô com suspeita de dengue. Em primeiro lugar, quais são os sintomas da dengue que eu preciso já procurar ajuda, médico? Então vamos fazer o passo a passo aí, depois eu vou chegar como que vocês, médicos, identificam casos graves. Então, primeiro, os casos leves, quais são os sintomas que eu estou em casa, e muita gente está pegando e próximo da gente, então quais são os sintomas de uma dengue? Perfeito. Então, os sintomas iniciais de dengue são sintomas inespecíficos como outros vírus. Febre alta, dor no corpo, dor retroocular é um sintoma bem característico. Dor aqui nos olhos. Prostração, dor nos olhos. Prostração, né? São os principais sintomas, os primeiros sintomas. A dengue tem uma febre que pode perdurar por 3 a 7 dias. Então, ela é uma febre mais prolongada, né? Que no momento inicial nós vamos só fazer o acompanhamento. É isso que eu tenho dúvida. Quando é que eu procuro o médico? Por exemplo, eu estou com essa dor no olho, dor no corpo, cansado e começou a dar febre. Então, e aí? A febre persistindo, é importante a gente procurar um serviço médico. Porque o médico, a dengue, o tratamento da dengue é um tratamento hidratação, né? Mas o acompanhamento periódico é importante. Porque normalmente no período que a febre cede, então a febre pode ser entre 3 e 6 dias. Mas aí ou o paciente vai para a resolução, ou ele começa a ter sinais de algum sinal de complicação. E aí o médico precisa ficar atento aos sinais de complicação. E quais são os sinais de complicação? Isso. Dor abdominal persistente, vômitos, hipotensão, petecas, que são as manchas vermelhas no corpo, ou qualquer sinal de sangramento, aumento do volume abdominal, aumento do fígado, mas já é uma coisa que é o médico quem vai diagnosticar, né? Tá. Então, nesses casos, eu posso estar evoluindo para uma complicação, para um extravasamento de plasma e aí para um quadro mais grave. Tá.
Então, quando há esse extravasamento de plasma, isso é a dengue hemorrágica? Qual que é a diferença da dengue e dengue hemorrágica? As pessoas falam, né? Isso. Porque... A dengue hemorrágica ocorre quando você tem esse extravasamento de plasma, o número de plaquetas cai de uma forma importante, e aí, nesse caso, é necessário um tratamento com internação, né? E aí, às vezes, você precisa também se basear em exames laboratoriais para avaliar essa gravidade, né? Então, no caso, a dengue, ela é acompanhada, não é para ficar em pânico. Existem exames que podem ser feitos, né? Mas assim, a questão epidemiológica a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque eu tenho sintomas e eu estou numa região onde existem casos de dengue. Então isso é muito importante, né? Porque febre, dor no corpo, dor de cabeça, são sintomas inespecíficos. Outros vírus também podem dar. Então, a epidemiologia, eu ter na minha região um número mais alto de casos, isso já vai fazer você pensar de uma forma mais assertiva em dengue, né? Entendi. E aí a gente pode requerer ou não exames laboratoriais para confirmar isso. Tá, então quando você tem uma suspeita de dengue, quer confirmar, geralmente você pede quais exames, assim, num check-up específico. Então, eu estou numa região que está com suspeita de dengue, tem grande surto, eu estou com esses sintomas. Perfeito. Quais são os exames que são feitos? Então, a princípio, eu pediria um hemograma, né? E eu pediria um NS1 para dengue, que é a pesquisa do antígeno para dengue. Não adianta a gente fazer a sorologia, porque ela é mais tardia. Então, a princípio, eu pediria esses 2 exames. Tá. Nós temos um exame aqui que eu queria falar com você, a gente entrar um pouquinho nisso, que eu acho legal a gente falar sobre essa questão das plaquetas. Sim. Eu vou espelhar aqui na tela um exame de hemograma de um laboratório qualquer, tá bom? Perfeito. E nós temos aí, aqui na tela, o caso aqui em vermelho. Nós temos aqui em vermelho, ó, aqui uma parte que está em vermelho, que é os leucócitos. Ó, aqui eu vou pôr amarelinho para a gente grifar. Perfeito. E aqui nós temos os leucócitos 2.300, sendo que o normal é em torno de 4.000 a 11.000. Se a pessoa está com leucócitos baixo. E aqui nós temos também, ó, embaixo, as plaquetas 99.000. Perfeito. E o ideal aqui de 140.000, 450.000. Perfeito. E aqui, se você observar, você vai ver que até os neutrófilos, né, que é mais específico dos leucócitos, também estão baixos. Então, 966, quando o valor de referência é de 2 a 7.700. Ali, logo abaixo dos leucócitos, tá vendo? Sim, tem os neutrófilos, né? Que a gente observa muito. Criança cai muito leucócito, cai muito neutrófilo, cai plaqueta também. Mas a criança faz uma depressão aí de leucócito bem importante. O adulto também faz. Mas na criança a gente observa isso com bastante frequência. Então, Isso não é um sinal de preocupação, tá? Isso é um sinal de acompanhamento. Esse é o sinal de acompanhamento. É isso que eu queria mostrar. Olha, deu vermelho lá, acompanha. Isso, exatamente. Não tem, a gente não vai se basear numa internação por um exame laboratorial, tá? Sim. Então vai ser a evolução que vai mostrar pra gente. Então, uma possível complicação é que outro fator importante ali no nosso hemograma é o hematócrito, né? Sim. Então, um aumento do hematócrito pode sugerir um extravasamento de plasma. Então, a gente tem que ficar atento ao nível do hematócrito também quando eu estou evoluindo, quando eu estou vendo a evolução de gravidade. Então, o hematócrito ele aumenta. O hematócrito aumentado. Porque eu estou diminuindo o volume líquido do sangue. Isso mesmo, ele concentra, exatamente, tá? Eu falo, então, pessoal, cada um na sua área. Né? Então, quem é em termos de gravidade, quem é médico, olha que interessante. Quando eu quero avaliar a gravidade ou um potencial, o paciente está evoluindo para uma gravidade maior, eu me preocupo mais com o hematócrito do que com os leucócitos e as plaquetas, que, lógico, uma plaqueta muito baixa, risco de sangramento, eu também tenho que ficar mais atenta. Mas isso é esperado. O vírus da dengue, ele depleta toda a nossa medula, então a gente espera uma queda importante realmente em leucócito, em plaqueta, certo, né? Isso depois recupera, né? Os pacientes recuperam essa queda, né? Nós vamos para um breve intervalo, não parece, o primeiro bloco já voa. Nós vamos querer saber qual medicamento que não pode nesse período, quando a gente toma vacina, quando não toma vacina. A gente vai continuar com a doutora, depois do comercial já voltamos. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Flávia Cervante Munhoz. Ela é imunologista, pediatra, também alergologista e vai nos ajudar ainda nas dúvidas de dengue que nós estávamos tendo.
E como que a gente faz para ter o controle da dengue, né? Esse maledito vetor que nós temos. Fala um pouquinho sobre esse controle que nós precisamos ter. Hoje, o Ministério da Saúde diz que a principal, que seria o mais importante, é o controle do vetor, que é o controle do mosquito. Mas que também é o mais difícil, ainda mais com chuvas, é uma estratégia extremamente difícil, mas que é o que traria realmente o maior controle da doença. Além disso, nós temos o uso de repelentes, que é uma medida individual de proteção, e as vacinas, que eu acho que é um tópico aí que merece a gente parar um pouquinho para conversar, sim, né? Sim, eu quero falar sobre vacina, mas antes do vetor, o vetor a gente pode olhar vasos, né, garrafas, pneus, sim, tudo, mas mesmo assim, às vezes é a calha lá em cima, não é uma caixa d'água descoberta, a gente sabe que mesmo a gente cuidando, sim, há focos, né? Isso, exatamente, E por isso que é tão fala, difícil de controlar, né? Isso, a importância de usar repelente em quem também está com a doença. Isso, Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já peguei a doença, eu não vou usar repelente. Sim. Tem que usar os outros. Ela tá doente, mas ela estando doente, ela passa por um período de viremia, onde o vírus está na sua corrente sanguínea. O mosquito picando a pessoa, ele acaba se contaminando. Isso. Então, se o mosquito que está ali na circulação não estava contaminado, ele se contamina e acaba picando outra pessoa e levando a dengue para outra pessoa também. Então você em casa passa, se você está contaminado, passa repelente em você. Porque às vezes uma região mais humilde, às vezes mora muita gente na mesma casa. Isso Aquele mesmo. um mosquitinho que picou o doente, ele pica todo mundo e todo mundo fica doente, ou o mesmo bairro, né? Porque geralmente é uma região que aumenta. Todo mundo começa a ter dengue. Por quê? O mosquito tem mais facilidade de picar o doente vai picando e já as picando pessoas os sadios. próximas. Isso, exatamente. Nesse período que você está doente, passa repelente em você. Isso, se puder, a por isso que é sempre importante você, a região, por isso que eu sempre falo, a região, que bairro você, exatamente, às vezes você pode estar dentro de uma cidade onde um bairro está tomado por casos de dengue e outro bairro está mais tranquilo. Isso. E essa pessoa desse bairro pode levar para o outro bairro ela estando contaminada, né? E então, aí ela acaba sendo o transmissor disso. O transmissor, exatamente. Uma dúvida muito comum, doutora. Peguei dengue, não vou pegar de novo. Isso é verdade ou é mentira? Não, isso é mentira, né? Existe até cientificamente que as próximas formas podem ser mais graves do que a primeira, né? Na verdade, nós temos 4 subtipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E isso também interfere muito no período de epidemia ou endemia da região que a gente está. Porque você tem... aquela região, ela tipicamente tem dengue 1 e a dengue 4 começou a aparecer, provavelmente eu vou sofrer um surto ou uma epidemia do dengue 4, que inclusive é motivo de preocupação para São Paulo, porque São Paulo tem aumentado os tipos de dengue 4. Então, sempre que aparece um vírus novo que há muito tempo não aparecia naquela região, ele pode ser causa de surto, por exemplo. E se eu já tive dengue por dengue 1, dengue 2 e tenho dengue 4, eu vou manifestar sintomas novamente. Ou se eu já tive dengue 4, tiver dengue 1 ou dengue 2, por isso que a dengue você pode ter, teoricamente, até 4 vezes, porque você pode pegar os 4 sorotipos, entendeu? Entendi. Então, não é porque eu peguei uma vez que eu não vou pegar outra. Isso mesmo. E você falou que às vezes ele vem mais forte. Por quê? Existe uma tendência. Não sei te explicar a diferença, mas existe uma que, talvez porque o seu sistema imune já reconheça de alguma forma, mas ele não consegue ainda reconhecer para aquele antígeno diferente do dengue, da dengue diferente da que você teve. Eu não tenho de novo para dengue 1. Se eu tive dengue 1, eu não tenho de novo dengue 1. Não tem? Não, mas eu posso ter para os outros sorotipos, entendeu? Mas se eu pegar os 4 sorotipos, eu peguei o dengue 1, vamos supor que eu tenho esse exame e identifiquei. Dengue 1, sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3, sorotipo 4. Eu não pego mais. Não pego mais. Não pego mais, não. É esse o caminho da vacina, por exemplo, né? A vacina, ela contém antígeno dos 4 sorotipos. Então, esse é o objetivo de você tomar a vacina e, teoricamente, se proteger para não ter formas graves, né? Tá, então, vamos falar sobre vacina, já que você entrou. Isso. As vacinas. Sim. Quando que são indicadas? Sim. Se criança pode ou não. Tá. E como que ela age? Bom, então, não sei se todos sabem, mas nós temos 2 tipos de dengue, 2 tipos de vacina de dengue. Tá. Uma vacina mais antiga, que foi licenciada acho que em 2021, mas que hoje já ela é menos usada. Por quê? Porque ela começou a ser usada inicialmente
E em 2022 houve uma reformulação em bula, onde orientava que as pessoas, para você tomar a vacina, você já tinha que ter dengue sorologicamente confirmada. Então ela só é indicada para pacientes que já tiveram dengue. E aí agora em 2023, em março de 2023, foi licenciada uma nova vacina de dengue, chamada Qdenga, né, que foi liberada a partir de 4 a 60 anos de idade, tá? Independente do seu estado, da sua situação de ter tido ou não dengue, protegendo contra os 4 tipos, de dengue 1, 2, 3 e 4. Especificamente na vacina da dengue. Vacina da dengue é segura ou não? Sim. Porque há um mito, sim, né? Sim. Não, vacina... Só para você ter uma ideia, foram 5 anos de estudo, que, né, o laboratório que produziu a vacina, chama Takeda, foram 5 anos de estudo, onde eles fizeram um estudo com mais de 280 mil pacientes entre crianças e adultos. 280 mil? 280 mil, tá? Então é gente estudando, hein? Sim, com uma taxa de proteção alta para os próximos 5 anos, tá? Então, são necessárias 2 doses com intervalo de 3 meses. Ela é uma vacina viva atenuada, que a gente fala. Então, eles usam, é uma técnica que eles usam um DNA recombinante no próprio vírus da dengue. Então, eles conseguem colocar partículas dos 4 vírus dentro do dengue 2, que eles falam. Meu corpo vai entender. Vai criar uma resposta imunológica para os 4 tipos. 3 meses depois faz um reforço e você vai estar protegido. Lógico, protegido para as formas graves da doença, né? Ok, mas as formas graves são as que mais matam. Mais matam, quase 6%, né? Isso mesmo, então, né? É bastante. E as leves eram 0,5, 0 pouco. Isso mesmo, 0,09. Então, né? Aí de 0,9 para 5%, quase 6%, isso mesmo. Quase 5 a 6 vezes mais de letalidade. Desde o ano passado, a vacina foi liberada no SUS para a faixa etária de 10 a 14 anos. Embora não seja a faixa etária com maior taxa de complicações, foi a faixa etária que o governo entendeu que merecia a vacinação ali naquele momento. Então, não são todos os municípios que são vacinados, mas são aqueles que têm uma maior incidência de dengue, né? Sim. E há pessoas que têm a marquinha quando o mosquito pica, que ficam mais inflamadas ou ficam mais avermelhadas. Essas pessoas têm mais tendência a ter uma doença mais grave da dengue ou isso não tem nada a ver? Isso é uma reação... É mais uma reação alérgica local à picada que não tem nenhuma relação com a gravidade da doença. Tá. Se você tivesse que deixar algum conselho para a população, qual é o conselho que você deixaria para nós, principalmente para a gente ter consciência do nosso papel como cidadão, né? Afinal de contas, vivemos em comunidade e a gente tem nossas responsabilidades. Então, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que a dengue é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? Então, ela é endêmica no Brasil. Então, as medidas de contenção do vetor são importantíssimas, as medidas pessoais de uso de repelente também, e a vacinação também entra como uma ferramenta de suporte aí que é muito importante, né? Você sabe que uma dica, eu tenho laboratório, você sabe disso? Sim. Eu pus repelente em todo o meu laboratório. Sim. Porque as pessoas que estão com suspeita de dengue vão lá. E se tiver algum mosquito que por acaso aparecer lá e picar essa pessoa, eu posso contaminar um outro paciente no meu ambiente. É exatamente isso. Então eu comprei repelentes eletrônicos em todos os setores. E nesse período, que é período de chuva, eu também comprei na minha casa. É isso. Acho que são pequenas medidas individuais, né, Marcelo? Isso. Que vão ajudar no coletivo, né? E sempre falo, pegou dengue, cara, passa em você primeiro, para você não ser um foco e ajudar. Só que uma coisa que a gente não falou é se as crianças têm sintomas de dengue, elas são mais graves ou mais leves, ou qual é os cuidados que os pais têm que ter com criança, principalmente porque a dengue em adulto, né, o adulto sabe se expressar. Sim. Né? E eu falo, e a criança não. Quais são os cuidados que o pai, para a gente ir na reta final do episódio, tem que ter aos sintomas de criança e os cuidados na dengue em criança? Perfeito. Na verdade, os sintomas são muito parecidos com aqueles dos adultos. Talvez, se for uma criança abaixo de 2 anos, às vezes ela não vai saber referir a dor de cabeça, a dor no corpo, né? Então, às vezes a gente tem que partir para um exame laboratorial numa febre alta, uma febre persistente, né? Em termos de gravidade, a criança... Os estudos mostram que crianças abaixo de 2 anos têm um potencial de gravidade. Então, crianças menores de 2 anos, adultos maiores de 60 anos
e pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, pneumopatias, têm maior chance de complicações do que o restante da população. Mas eu, como pediatra, eu não observo uma piora, eu não vejo as crianças se comportando de uma forma com uma evolução grave. E tem alguma receita caseira, suco de beterraba, suco de alguma coisa que adianta? Porque o pessoal... Que melhora a imunidade, né? Isso, então, existe alguma coisa que ajuda a nossa imunidade nesse momento que alguém está com dengue, além da hidratação? Existe algum conselho assim? Não, isso é meio... Eu acho que conselho, eu colocaria como conselho hidratação, né? Que eu acho que é a forma que realmente é mais eficaz. A hiperidratação, a gente tem que manter aquela criança bem hidratada, porque a criança no momento de febre não quer tomar água, né? Então, às vezes a gente fica preocupado com essa coisa de um suco de beterraba, alguma coisa, e a gente esquece do mais importante, que é a hidratação. Então, um conselho para os pais é hidratem, né? Repouso, hidratação, acompanhamento médico, acho que isso é o mais importante realmente. Sim. E por último, relembrando, os sintomas graves só, quando tiver o quê? Então, dor abdominal persistente, vômitos persistentes, hipotensão, aumento do volume abdominal. Sim. São coisas... o aumento do hematócrito, mas aí é no exame de sangue, petequias ou algum sinal de hemorragia, né? Então, sangramentos fora do comum, sangramento gengival, petequias, hematomas fora de regiões habituais, a gente sempre tem que ficar de olho. Isso, e aí sempre procurar ajuda médica, pessoal, porque assim... Os casos graves, o médico vai identificar, e às vezes é palpando, né? Você falou que às vezes é um exame... Aumento do fígado, que o paciente não percebe, exatamente. E aí o médico vai. Então procure sempre ajuda, nós vivemos numa cidade muito abençoada, né? Nós temos... Com certeza. Recursos aí no SUS, muito legal. Sim. Então parabéns aí a Jundiaí região. E também procurar médicos que precisam. E uma dúvida, tem como eu comprar essa vacina da dengue hoje? Então, hoje as clínicas não estão abastecidas com a vacina, porque o governo acabou comprando todo o montante de vacina, então, por enquanto, a gente não tem previsão de ter. Mas, quem sabe exatamente no futuro próximo. Mas no momento só no SUS. No momento só no SUS, para a faixa etária de 10 a 14 anos. Esse é o que tem. Eu vou falar uma coisa, porque pode ser que surjam perguntas. Isso. Recentemente surgiu um informe do Ministério da Saúde ampliando essa vacinação, então, mas não é na nossa região, Jundiaí não está dessa forma. Então, vacinas que vão vencer daqui 2 meses, eles estão ampliando para a faixa etária de 6 a 16 anos, e para vacinas, quando vão vencer daqui 1 mês, eles estão aumentando para a faixa etária de 4 a 59 anos. Mas na nossa região as vacinas não estão para vencer, então não está sendo feito dessa forma. Está sendo respeitado o calendário oficial do SUS. Tá bom. Tá bom? Eu quero agradecer à doutora Flávia pela sua dedicação ao seu tempo. Ela deixou o consultório para vir gravar aqui para a gente. Além disso, ela é empresária, proprietária da Imune, tem a clínica de vacinação também, né? De imunização. Então, obrigado da sua presença. Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto que é tão gostoso, né? Muito bom. E a gente volta semana que vem com um programa inédito. Eu vou continuar com a doutora Flávia para falar sobre imunização, sobre vírus e diferenças de vacina de gripe, etc. Mas semana que vem a gente volta com outro episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Um beijo para vocês e até semana que vem.